Olá, tudo bem? Bem-vindos a essa breve demonstração do Abacus. Hoje nós vamos explorar essa ferramenta e como essa ferramenta ela pode ajudar a modelar a arquitetura empresarial de uma maneira mais eficiente. Mas antes, eu gostaria de falar um pouco sobre a Evolution. A Evolution ela é criadora do Abacus e pioneira em inovação em arquitetura empresarial. Ela tem sido líder nos últimos 7 anos consecutivos no quadrante mágico de Gartner e também reconhecida como líder em outros relatórios de analistas. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Abacus. O Abacus ele é compatível com diversos tipos de frameworks, né, como TOGAF, Archimate, BPMN e muitos outros. E o mais interessante é que o Abacus ele permite a combinação desses frameworks, oferecendo aí uma flexibilidade para atender às necessidades específicas de cada organização. Os usuários do Abacus, eles costumam usar o Abacus para diversos casos de usos, como, por exemplo, a migração para nuvem, roteiro e modelagem, né, gerenciamento de processos e negócios e comunicação, a abordagem de dívida técnica e muitos outros casos de uso. O Abacus ele é composto por duas ferramentas, o Abacus Enterprise e o Abacus Studio. O Abacus Enterprise é onde os dashboards são criados, permitindo a interação e visualização dinâmica dessa arquitetura. Isso facilita, né, a entrega de relatórios estratégicos para os stakeholders. E o lado Studio seria a base dessa arquitetura, onde tudo começa. É nele que definimos os metamodelos, os viewpoints, definimos as permissões para os usuários e muitas outras funções. Nós podemos, então, ver o Studio como as raízes de uma árvore, né, dando sustentação a essa modelagem, enquanto o Enterprise representaria ali a copa dessa árvore, onde as informações se tornam visíveis e acessíveis para análise e tomada de decisões. Essas duas ferramentas, elas se colaboram entre si, então o que foi criado no Studio pode ser utilizado no Enterprise e vice-versa, tá? Garantindo aí uma transição fluida entre a modelagem e a análise. Agora vamos para a demonstração do Abacus. Vamos explorar essas duas ferramentas, tá? Vou começar então mostrando para vocês o Enterprise, que é onde os dashboards são criados, né? Os dashboards dinâmicos são criados para diferentes tipos de stakeholders. Os dashes eles são listados aqui, né? Nós podemos organizar esses dashes por pastinhas, né? Então, se eu clico aqui, eu consigo ver todos os dashboards. Cada dashboard ele vai contar uma história diferente. Nós podemos também organizar esses dashes, criar novo dash aqui também. Eu vou abrir para vocês o dash de aplicações, aplicação Roadmap. Aqui a gente consegue ver diferentes visualizações, como gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de bolhas, catálogos. Nós temos outras opções aqui, como se você vier em visualizações, a gente consegue ver, por exemplo, gráfico de linha, o Graphic View e muitas outras opções. O Dash ele é dinâmico, então quando, por exemplo, aqui nós conseguimos ver a lista de aplicações em uma organização com as suas propriedades, né? Aqui a gente tem a criticidade dessa aplicação, a recomendação dessa aplicação, e a gente consegue utilizar essas propriedades nas nossas visualizações. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de pizza que a gente consegue visualizar aqui a criticidade das aplicações. E então eu posso filtrar também. Se eu clico aqui nessa categoria 4, todo o meu dash agora vai ter informações de aplicações com criticidade nível 4. Né? A gente consegue visualizar aqui também nesse catálogo e tudo está com categoria 4. Então é isso. Agora eu vou explorar com vocês outro dashboard, o dashboard de projetos, que aqui em projeto vai contar uma outra história. Aqui a gente consegue visualizar algumas visualizações diferentes, né? Por exemplo, esse diagrama de fluxo de projeto. A gente consegue visualizar a lista de projetos nessa organização. Aqui, por exemplo, nesse Gantt chart, a gente consegue visualizar o impacto, né, ao longo do tempo para cada projeto, que seria o roadmap.
Então a gente consegue visualizar aqui quando iniciou esse projeto, quando que vai finalizar esse projeto. Também conseguimos ver todos os componentes conectados a esse projeto, como capacidade, departamento, aplicações, riscos também. E conseguimos ver as datas para cada componente, como por exemplo aqui nessa capacidade, quando iniciou, quando vai terminar, para cada aplicação também. Também temos esse Graphic View. Eu vou tirar esse filtro aplicado. Aqui no Graphic View, eu vou dar um zoom aqui. A gente consegue visualizar tudo que está conectado a um componente central. Aqui nós temos os projetos e a gente consegue visualizar todos os componentes conectados a esse projeto e continuar explorando. Por exemplo, eu vou explorar essa aplicação. Aqui eu consigo ver tudo que está conectado a essa aplicação. Se eu quiser explorar mais uma, eu consigo explorar mais um componente. E assim a gente consegue visualizar as dependências e as interdependências de um componente. Bom, no Enterprise nós temos também esse recurso de abrir detalhes de um componente. Aqui a gente consegue visualizar as propriedades desse componente, os relacionamentos, que seriam todas as conexões desse componente. A gente consegue visualizar também o Associated View, que seria aonde nós conseguimos ver esse componente, que no caso é projetos, né, em quais visualizações. Nós temos as bibliotecas, Sankey Diagram, que seria as entradas, que mostram as entradas e as saídas. Bom, o próximo tópico vai ser sobre colaboração. Aqui a gente vai entender como os usuários eles colaboram entre si. Nós temos os visualizadores, tá? Os visualizadores eles terão um perfil de leitores, então não há limite para ser um visualizador e não é necessário licença também. Então eles podem acessar o dashboard gratuitamente. O dashboard vai continuar dinâmico para eles, então eles vão poder filtrar, fazer o drill down, por exemplo, né? Nós também temos essa opção de compartilhar o link. Aqui vocês podem copiar o link, compartilhar, por exemplo, com os executivos, com os chefs, né? Ou então compartilhar no SharePoint, no Confluence, ou então numa página web, por exemplo. O Dash vai continuar dinâmico, como eu havia informado, e os usuários vão poder explorar o Dash. Nós também temos os editores. Os editores serão aqueles capazes de fazer modificações nos catálogos, tá? Então eles vão poder, por exemplo, vou aqui em outro dash de capacidade, eles vão poder, por exemplo, vir no catálogo e fazer modificações nos catálogos, tá? Por exemplo, mudar uma categoria no catálogo de uma propriedade, mudar a data, por exemplo, também, adicionar um novo componente, ou então adicionar conexões, né? Então, simplesmente vir e selecionar as conexões, automaticamente o banco de dados ele vai ser atualizado, tá? Eu abri uma outra aba aqui com perfil de editor. Como vocês podem ver aqui, estou com perfil de editor. E aqui o editor também vai ser capaz de visualizar, por exemplo, quem está mexendo, né, no Dash. Então, por exemplo, eu estou mexendo no Dash como Lila, né? Vou colocar aqui. E o editor vai ser capaz de ver quem está visualizando esse catálogo, tá? Bom, além dos editores, nós temos também os modeladores. Então, vamos para esse tópico agora. Os modeladores serão aqueles capazes de fazer modificações nos catálogos, assim como os editores, tá? Mas o diferencial dele é que eles vão poder fazer modificações nos diagramas. Essa opção vai estar disponível para eles de editar. Eles vão poder vir aqui e modificar o diagrama, criar um novo diagrama, adicionar componentes ou até mesmo conexões. Aqui nesse não temos conexões, mas, por exemplo, eu vou aqui com vocês em browser. O browser seria
mais uma visualização rápida da arquitetura, do metamodelo, ou um catálogo, um diagrama, sem precisar criar um dashboard. Mas aqui eu tenho um diagrama e eu posso adicionar componentes sendo um modelador. Então, por exemplo, eu vou adicionar um novo processo, né? Aqui é necessário pesquisar componentes já existentes. Aqui vai perguntar se eu quero adicionar as conexões existentes ou não. Eu vou colocar que sim. E a gente vê que a conexão ela foi adicionada, tá? E o componente também foi adicionado. Então eu posso vir aqui puxar, arrastar e adicionar uma nova intranet aqui, adicionar um novo componente, tá? Aqui eu vou colocar que não. Então tenho essa opção também de adicionar minha própria conexão. Própria conexão não, manualmente, no caso. Aqui vão aparecer conexões já existentes, tá? E é isso. Então é assim que a gente pode adicionar as conexões, modificar, adicionar os componentes. Aqui nós também temos opções de annotation, onde a gente vai, por exemplo, os modeladores serão capazes de adicionar ícones para diferenciar um componente, tá? Isso ajuda a gente a criar também o heat map, né? Que seria aí, por exemplo, cores que representariam aí uma propriedade, ou então marker, né? Como aqui nós temos essa bolinha que representa o estágio dessa aplicação, que no caso está em estágio de produção. E assim por diante. Aqui nós temos opções de componentes, de conexões, outros tipos de shapes que os modeladores vão poder adicionar no diagrama criado, tá? O próximo tópico é sobre configuração. Aqui nós falaremos sobre o estúdio. Vou abrir o estúdio aqui para vocês. Como vocês podem ver, nós temos o metamodelo, a arquitetura. Dentro de metamodelo, nós temos os tipos de componentes, os tipos de conexão. O Abacus também disponibiliza tipos de frameworks. Então, se eu abrir aqui From Standard Library, eu posso ver uma lista de frameworks disponíveis, né? Como BPMN, BizBock, NIST, TOGAF e muitas outras opções, né? O Abacus também nos permite fazer combinação desses frameworks, o que facilita muito na criação do metamodelo. O Abacus também é muito flexível em relação a mudanças, né? Então você pode vir aqui modificar os componentes existentes, né? Se você clicar com o botão direito, você tem a opção de renomear, deletar ou copiar. Aqui também nós podemos adicionar novos componentes, tá? Nessa opção de Add Component Type, a mesma coisa com conexão, tá? Nós também temos a criação, né, da arquitetura, como vocês podem ver. E também dentro de metamodelo nós temos as propriedades. As propriedades, nós localizamos elas aqui. Aqui a gente tem a opção de adicionar propriedades de uma maneira muito flexível, tá? Então a gente pode adicionar um nome. Nós temos aqui o tipo de propriedade de dado, né? Por exemplo, texto, se é numérico, se é boolean, se é lista. E é isso. Bom, agora falaremos também sobre os análises. Aqui nos análises, nós vamos explorar uma ferramenta que nós encontramos aqui em Tools, que ela nos permite criar algoritmos, né? Que é essa ferramenta chamada Visual Composer, que nós nomeamos ela de Visual Algorithm Composer. Por exemplo, se eu vier aqui no Enterprise, aqui nós temos um gráfico, né, de barras que mostra aí quantos anos restam para até uma aplicação ser o fim daquela aplicação, na verdade. Como é que é feito esse cálculo? Então, nós podemos usar o Visual Algorithm Composer para fazer esse cálculo, né? Eu vou abrir com vocês. Então, esse é o visual do Visual Algorithm Composer, né? Aqui nós usamos blocos. Então, ao invés de usar códigos, é usado blocos, né? Mas tem o mesmo sentido, porque depois de construir todos esses blocos, né? Esse cálculo, né? Aqui, é necessário rodar e aí isso vai ser alimentado para todas as aplicações de uma vez só, tá? Nós também temos uma ferramenta aqui dentro de análise que se chama Financial,
que na verdade nós chamamos de Financial Calculator. Ela é, na verdade, uma ferramenta que calcula o TCO, mas para calcular o TCO é necessário alguns inputs, né? Então, mas ao clicar nessa ferramenta, automaticamente o TCO vai ser calculado. Bom, isso é tudo. Obrigada por ter acompanhado até aqui. Espero que o vídeo tenha sido útil, que você se sinta mais confiante para explorar a ferramenta. Ficamos à disposição. Até a próxima!